Aí, aqui tem um. Com relação aos animais, pessoal, bem legal essa pergunta. O consumo de carne animal permanece depois da transição? E se os animais evoluem e permanecem conosco depois dessa evolução também? Achei bacana quem fez aí a pergunta. Quem vai responder? Bom, alô, tá falando? Subentende-se que nós temos relatos de outros planetas, pelo espírito Humberto de Campos, sobre o planeta Marte. E Marte, eles não se alimentam mais de vísceras animais. Agora, não é relatado em que estágio está o planeta, mas a gente subentende que está no mundo de regeneração, numa escala de regeneração. Conforme a criatura vai evoluindo, ela não tem necessidade mais da alimentação animal. Mas também não quer dizer que se a pessoa hoje não come carne animal, é uma pessoa vegana, ela já é evoluída. Porque a gente pode observar muitas pessoas veganas e que têm umas atitudes meio complicadas ainda, né? Então isso não é, na minha opinião, depois vocês falam o que vocês acham. Agora, sobre os animais, sim, eles evoluem sim, com certeza. Gostaria de passar para vocês mais uma informação do livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda. Ele faz uma afirmação seguinte: quando a Terra estiver nesse processo todo de transição que a gente está vivendo, esses novos espíritos de outros mundos, de outros orbes, lá de Alcione, como a gente viu, eles começam a reencarnar, eles vão promover também algumas mudanças ao longo do tempo na constituição física dos corpos físicos da Terra. Então, veja bem, se o planeta está evoluindo fisicamente, as condições físicas vão mudar um pouco e gradativamente, é de se imaginar que a própria estrutura corporal do ser humano também vai mudar, aos poucos e lentamente. Se a gente lembrar da própria literatura espírita, que às vezes a gente lê e não retém tantas as informações, né? Mas eu queria relembrar a vocês no livro Os Mensageiros, do espírito André Luiz, existe uma informação lá, gente, assim, muito surpreendente. Porque o André Luiz, teve vários instrutores, nessa obra Os Mensageiros, ele recebe uma orientação a respeito de alimentação, de respiração e tudo mais. E o mentor que orienta o André Luiz nesse livro diz o seguinte, para a gente pensar que nós vivemos numa atmosfera composta de em torno de 70% de nitrogênio, 21% de oxigênio, que é o que nós respiramos, e depois outros gases em menor quantidade. E ele lança a seguinte reflexão: toda a nossa alimentação, quando a gente vai se alimentar para sobreviver, o corpo físico, um dos pontos extremamente importantes é a busca pelas proteínas. As proteínas são fundamentais para o nosso corpo, e a estrutura básica de uma proteína são aminoácidos que são compostos de nitrogênio. E ele diz assim, que quando a gente respira, a gente não é capaz de absorver o nitrogênio da atmosfera. O nitrogênio que entra, ele sai totalmente sem absorção. Para nós conseguirmos nitrogênio, a gente precisa comer produtos alimentares que tenham fontes de nitrogênio. A carne é uma fonte de nitrogênio para as proteínas, tá? Mas o mentor diz para o André Luiz o seguinte: à medida em que nós formos evoluindo, por mudanças no funcionamento do nosso corpo, nós começaríamos a ser capazes de absorver o nitrogênio pela respiração. Porque não é à toa que o nosso corpo precisa de nitrogênio
E não é à toa que a atmosfera é 70% de nitrogênio. Então, isso é uma programação, vamos dizer assim, evolutiva dentro do próprio processo biológico nosso. O Manuel Filomeno de Miranda, só finalizando, diz assim, que haverão mudanças nos corpos físicos nossos a partir desse período de transição, formas mais gráceis, mais leves e perda de órgãos desnecessários. Deixo em aberto para que seriam esses órgãos desnecessários. Em relação a isso, se nós fôssemos analisar a constituição física dos nossos ancestrais, de nós mesmos, né, do homem primitivo, habitando uma terra primitiva, o nosso corpo não era igual a esse. Então, houve, para o mundo primitivo, terra, para o mundo de provas e expiações, houve uma evolução do corpo. Isso dá a entender que a evolução vai acontecer. Muito bom, Salvador. E é bem provável, então, que já no mundo de renovação, de redenção, é diferente, não vamos precisar da carne. Porque nós temos ainda um período muito grande ainda até chegar lá, né? Do nosso mundo de provas e expiações para o de regeneração. Chegaremos lá não precisando mais da carne. Se tivéssemos que voltar para trás para os mundos mais primitivos, aí sim, iríamos continuar comendo carne. Então, o Salvador foi muito feliz em colocar que o nosso corpo vai mudando realmente. E não vai precisar mais, os recursos das proteínas, tudo vai sair de outros tipos de alimento, né? No andar da carruagem aqui, eu acho que duas perguntas que realmente, quem fez aqui a respeito dos corpos, que nós somos aprisionados enquanto espíritos, né? Eles vão sim sofrer alteração. Aí tem outra pergunta aqui. Somos nós, espíritos encarnados, os clientes em potencial para o mundo de regeneração? Clientes em potencial. Só depende da gente, né? Pelo que eu estou entendendo da pergunta. Veja bem, mundo material, encarnados, espíritos encarnados, e mundo espiritual, espíritos desencarnados, é a humanidade. Então, não sei se a gente teria que diferenciar, né? Só quem está encarnado vão ser os clientes do mundo de regeneração. Não, é a humanidade do planeta Terra, em geral. E, né, essa seleção vibratória de quem vai estar apto a continuar reencarnando na Terra já está sendo feita. Então, espíritos que desencarnam aqui. O Manuel Filomeno de Miranda cita textualmente, lá no tsunami da Indonésia, 300 mil desencarnes coletivos. Ele falou, vários não voltarão mais para a Terra. Então, essa seleção está sendo feita aí a todo momento. Não só para quem está encarnado. Eu acho que está respondendo algumas coisas que foram perguntadas já, né? Então, uma das perguntas aqueles acidentes, a era glacial que se planeja ou que se imagina que pode acontecer, ou então as microcefalias que hoje estão tão em moda, né? Isso daí já faz parte da regeneração ou isso daí é ainda um atraso do nosso planeta e que a gente ainda vai caminhar para a regeneração? Eu acho que... São 3 perguntas nessa linha. Nessa linha. Só falar rapidamente em relação a enfermidades, né, como os espíritos já nos trouxeram. À medida em que a gente caminha para a regeneração, eles dizem que nós não teremos mais necessidade de ter determinadas enfermidades que obviamente estão ligadas aos processos de resgate, de provas e expiações nossas. Então, a gente passa por determinadas enfermidades, porque nós precisamos delas para fazer o nosso processo de resgate de erros e provas para adiantar o nosso progresso. Se a gente já não tiver mais num planeta de provas e expiações, você não precisa mais desses processos. Então, a tendência é que a ciência vá realmente descobrindo a causa e a cura de muitas enfermidades que hoje a gente ainda passa por elas, mas que no futuro não teremos mais necessidades e não as teremos mais no plano material. O Salvador respondeu o que eu ia dizer. Realmente, a tecnologia nossa, ela vai
trabalhando o nosso corpo, hoje a gente sabe, o câncer hoje, se atendendo no começo, é curável. Não é como antes morria. Agora é curável. Quando daqui até chegar mesmo a regeneração, já terá tudo isso banido do nosso corpo. Porque tudo aquilo que tem no corpo já é uma gravação que tem no perispírito. Se está no corpo é porque a função é curar o perispírito, limpar o perispírito. E se essa tecnologia nos ajuda a fazer isso, logicamente, quando passarmos para o mundo de regeneração, não vai nem precisar de hospital lá, né? Só ler um trecho aqui que fala sobre isso. A Gênesis também, capítulo 28. As doenças que maltratam de maneira geral as plantas, os animais e os homens, essas doenças, como todos os flagelos, são, como, Qual que é o nome do senhor? Então, Fabiano, sobre essa pergunta sua, é o que eu estou passando aqui, sobre os flagelos, né? Então, vou voltar na pergunta. Isso, vou voltar para trás aqui, ó. As doenças que maltratam de maneira geral as plantas, os animais e os homens, essas doenças, como todos os flagelos, são para a inteligência humana, olha que interessante, um estimulante que a impele pela necessidade à procura dos meios de combatê-las e a descoberta das leis da natureza. Então, tem uma utilidade essas doenças. Têm a utilidade. Exatamente. Se foi dito aqui que nem alguns órgãos do corpo nós não vamos precisar, então, respondendo a pergunta do doutor ali, vai ter cirurgia que não vai precisar ser feita também, e por aí vai. E aí, amigo, as perguntas têm que ser por escrito. Por favor, Faça por escrito, aí você traz para a gente. A gente está acabando o tempo para variar. A última pergunta aqui diz respeito a esse contato com os seres alienígenas. Foi interessante. Ó. Qual é ou foi o contato mais longe ou mais próximo entre os mundos que nós conseguimos alcançar? Por notícias, por comunicação ou por visitação? Aí eu devolvo a bola naquele vídeo da FEB novo, para você fazer a resposta. Que é o contato do terráqueo em outros mundos. Como se dá? Não, deixa eu responder aqui, amigo. Nós temos uma ordem de perguntas, tá bom? A gente precisa seguir a ordem aqui, tá? A gente não tem muitas informações a respeito disso, né? A literatura espírita cita alguns casos. Então, essa excursão que o Humberto de Campos, espírito desencarnado, fez ao planeta Marte, ela é relatada num livro lá, Novas Mensagens, né, do Chico Xavier, e ele faz uma descrição a respeito de como é a sociedade, como é o mundo material lá. Ele não está falando de desencarnados de Marte, ele está falando de como são as cidades, fala de vegetação, fala de construções. Muito interessante a mensagem. Agora, esse vídeo que a FEB lançou, uma animação dessa mensagem, bem bacana. Existem outros espíritos que falam, né, descrevendo outros planetas do nosso sistema solar. Então, a própria mãe do Chico Xavier, Maria João de Deus, tem um livro bem interessante chamado Cartas de uma Morta, em que ela também faz excursões em outros mundos. Ela vai para Saturno e vai para Marte também, se não me engano. Tá? Na própria Revista Espírita, de Allan Kardec, a gente tem uma descrição de Júpiter, que seria o planeta mais evoluído do sistema solar,
onde também existe um relato lá. O espírito Mozart estaria reencarnado lá, tem um desenho, inclusive, feito à mão, da residência do Mozart, super interessante, né? Revista Espírita, 1858. Então, algumas informações são assim. Agora, seria possível um espírito que habita a Terra, desencarnado, ir para um mundo fora do sistema solar? Poderia ser possível, né? Essas migrações, por exemplo, Capella é uma estrela distante do sistema solar, 42 anos-luz. Alcione é uma estrela fora desse sistema, mas são poucas as informações que a gente tem na literatura espírita a respeito disso. Tá? Bom, então, para encerrar, Milia, a mensagem e a prece final. Para o encerramento, então, nós trouxemos uma mensagem aqui que... Posso fazer só uma última colocação? Claro, claro. Claro Se que você pode. já vai encerrar? Não, claro, claro. Ninguém perguntou, mas então eu vou falar rapidinho. Achei que seria uma pergunta que vocês fariam, tá? Em relação a muita curiosidade que existe, de se saber assim, mas quando vai ser essa transição? Né? Todo mundo tá, a gente já limite. viu aqui. Qual é a data certa? Que ano vai acontecer Ele me isso? perguntou, mas não anotou. Né? Puxa, esqueci mesmo. E essa é uma pergunta assim que, né, traz algumas respostas meio apressadas por parte de algumas pessoas, essas visões meio catastróficas do fim do mundo, né? Calendário Maia de 2012, todo mundo ficou assim muito, né, mexido, achando que as coisas iam acabar ou queria ver uma grande transformação. Eu vou repetir aqui as palavras do Manuel Filomeno de Miranda, porque eu acho que é a referência que a gente está trazendo mais recente da literatura espírita. Ele diz o seguinte, que em nenhum momento a gente pode fixar datas para esses fatos, para esses períodos da humanidade. Que nós estamos passando por isso é inegável, mas a gente não pode, né, dar uma data final, olha, no ano tal, no dia tal, do mês tal, do ano tal. Eu queria finalizar relembrando o sermão profético, onde Jesus chega a dizer assim, e aqueles que perguntam quando isso se dará, nem os anjos, nem o Filho sabe. Só Deus o sabe. Não é isso que está escrito lá? Então, veja bem, nem os anjos, que a gente pode imaginar que ele estaria se referindo aos espíritos superiores, que dirigem as leis do universo, nem o Filho, que era ele próprio, só Deus o sabe. Porque é lógico, meus amigos, está em jogo uma série de questões. Né? Aquilo que nós, como humanidade, estamos fazendo, viemos fazendo nesse período aí de 2000 anos, desde que Jesus disse o sermão profético até hoje, claro que interfere nessas questões. Então, se a gente está se conduzindo bem como humanidade, né, aprendendo aquilo que nós precisamos aprender, as coisas vão se passar de uma determinada maneira. Se a gente estiver muito rebelde e com dificuldade de aprender e indo por um caminho complicado, as coisas serão mais difíceis. Então, o livre-arbítrio nosso como humanidade interfere nesse processo também, mas que ele vai acontecer de qualquer forma, vai. É só isso que eu queria dizer. Maravilha. Então, vamos à mensagem do encerramento. Realmente, a tempestade espanta. Entretanto, acentuar-nos-á a resistência se soubermos recebê-la. A dor dilacera. Contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba. Todavia, será portadora de incalculável benefício, se lhe aceitarmos o concurso. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece. No entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. A aflição esmaga. Abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque assombra. Nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. A prova tortura. Sem ela, entretanto,
é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Senhor Jesus, amigo, caminho, verdade e vida. Nos fortaleça, Mestre, para que possamos caminhar contigo, aprendendo com você esse amor universal. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa fala, o nosso olhar, o nosso ouvido, para que possamos ouvir, falar, pensar no amor. Abençoa também, Senhor Jesus, as plantas, os animais, o sol, o vento, as montanhas, os rios. Abençoe-nos a vida, porque Tu és a verdade. E a verdade é o amor pleno. E Deus é amor, nós sabemos disso. E, portanto, Senhor Jesus, com certeza iremos encontrar a vida plena. Permita, então, Jesus, que possamos levar hoje para o nosso lar, dentro de nós, toda essa compreensão, todo esse benefício, todo esse esclarecimento que agora obtivemos. Muito obrigado, Mestre, e assim seja. Assim seja.